Gira o tempo na cor do pôr do sol, silhuetas em busca de um farol. Cada voz, um fio de história pra contar. No eco da pergunta a gente aprende a escutar, pra entender o que a vida tem pra dar. Vem pra roda, a conversa vai começar. Conversa com Matusalém. Conversa com Matusalém. Vem com a gente. Boa noite, noite boa. Olha nós aqui outra vez, com um programa que é feito para você e por você. Hoje no nosso podcast, Conversa com Matusalém. Aquela prosa gostosa, afiada, sem corte. Aqui não tem esse negócio de você ficar preparando pergunta, não. A não ser que você que está aí, mande a sua pergunta para o nosso convidado hoje, que é muito especial, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Matusalém Gonzaga, o canal, inscreva, deixe o seu like, compartilhe um programa que é feito para você e por você. Conversa com Matusalém. Um oferecimento do Mr. Crab. Mr. Crab fica na Rua Esmeralda, 375, no Prado. É o patrocinador oficial do programa Gastrobol, canal Matusalém. Gente, bom demais, viu? Lembrando para vocês que nos dias 15, 14, 15, 21, 22 e 28, nós vamos estar comemorando no Mr. Crab 50 anos de gastronomia. E você é o nosso convidado especial. Então, siga a nossa rede social, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, não é? Você que está conectado conosco aqui, principalmente no canal Matusalém, para você ver o nosso cardápio, tudo que nós estamos preparando. Um prato especial, fazendo a releitura da gastronomia, desde 75 até 2025. Eu daqui, você daí, junto e misturado com o programa que é feito para você e por você. Mandando um abraço para o Maurício. Olha, eu vou dar um conselho para você. Se você tem um estúdio, como esse que nós estamos aqui agora, uma casa, um apartamento, um sítio, qualquer lugar, aproveite agora, o momento, porque agora está numa época de inverno, frio. E se você olhar assim, puxa vida, viu? Daqui um pouquinho chega o verão, aquele calor. No inverno, os preços caem. Com ar-condicionado, falou comigo, está falando com um homem que entende de tudo. Não sou eu, não, é o Maurício, viu? Entre em contato comigo que eu vou passar o contato do Maurício para você instalar o ar-condicionado onde você estiver. Até mesmo no interior de Minas. Eu daqui, você daí, com o programa que é feito para você e por você, abraçando a dona Creuza, minha esposa, já está aqui presente aqui, ó. O Maurício já está aqui conosco, a galera está chegando aqui, ó. Tá? Manda a sua pergunta para a gente poder bater aquele papo legal. Porque na Conversa com Matusalém hoje, eu estou recebendo nada mais, nada menos do que o doutor Rafael Pacheco. O homem é fera, o homem é especialista em geriatria, conhece tudo da vida dos idosos, todos os cuidados, deveres. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria. Tem que ler esse nome aqui, porque é um nome complicado, viu? Gerontologia e referência nos cuidados integral de pessoas idosas. Vamos bater um papo legal aqui. Eu vou apertar ele aqui para falar tudo aquilo que você quer ouvir. Agora, manda sua pergunta no chat, manda pelo WhatsApp aqui, eu vou passar para ele. Doutor Rafael, que prazer imenso em ter o senhor conosco aqui para a gente bater essa prosa na Conversa com Matusalém. Boa noite. Bom demais estar com você aqui. Obrigadão pela oportunidade. Foi bom demais. Uai, que bom, viu? Nós temos muita coisa legal para poder falar e tem muitos... A galera da terceira idade está nos acompanhando aqui. Primeiro, eu vou deixar o senhor falar um pouquinho da carreira do senhor, entendeu? O senhor pode falar do formação, como que o senhor formou, faz parte, eu sei, da sociedade, na academia de geriatria. Então, como que foi esse negócio de o senhor querer cuidar das pessoas idosas? Eu fiz faculdade de medicina lá em Campos, estado do Rio, e eu fiz porque eu queria me conhecer melhor e também queria ajudar o próximo, né? E escolhi geriatria para aprender a viver mais e melhor, porque a gente aprende a fazer as coisas ou não fazer as coisas com quem já fez certo ou com quem já fez errado, né? Então aí a gente vai aprendendo mais e todo dia a gente aprende um pouquinho com todo mundo, todos os pacientes. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Primeiro, olha, Matusalém Gonzaga, o canal, inscreva, deixe o seu like e compartilhe.
viu? Porque a nossa meta é chegar em 2.000 inscritos agora no mês de julho, viu? E falta pouquinho para chegarmos lá. O que é envelhecer com qualidade de vida, doutor? A gente tem que ter, para envelhecer com qualidade de vida, não depende de quantos problemas de saúde você tem. Você pode ter 10 problemas de saúde, mas se você continuar sendo independente, tendo autonomia, podendo escolher o que você quer fazer, aí você tem qualidade de vida, porque quem pode escolher o que vai fazer e como vai viver, tem qualidade de vida. Mas uma coisa interessante que eu acho é o seguinte, as pessoas quando são jovens, né, não se preocupam muito, acham que a juventude é eterna, né? Vamos viver, vamos aproveitar a vida. Como que é que a pessoa pode prevenir doenças para a terceira idade? Isso falando de geral. De forma geral, a gente sabe que alimentação saudável, que seria descascar menos pacotinho e mais no açougue e no sacolão. Quando você fala mais no açougue, tem alguma... Eu sou da área de gastronomia. Isso. Né? É o meu forte. Mas aí eu posso escolher lá um torresmo de barriga gostoso, uma linguiça, vou falar a marca aqui para poder, gordurosa. Como é que é ir ao açougue? A gordura animal, de certa forma, ela não faz mal. O alimento muito processado, ele faz mal. Mas a gordura de verdade, ela faz bem. A banha, né? Igual você falou, o torresmo. Mas quando você começa a chegar aí nos processados, os muito, muito processados, aí você tem comprovação aí que pode... muito maior risco de câncer, né? E como é que é a saúde física e mental para uma pessoa que está mudando? Porque... Normalmente, a mulher, não é? Ela tem vários ciclos na vida. Entre ela, o ciclo menstrual, né? Quando ela está mudando, fazendo uma mudança, entrando, perdendo, mudando o conceito da vida dela, porque ela vai ser uma pessoa muito mais madura, uma pessoa muito mais consciente do que está fazendo. Como é que ela faz para poder fazer essa transição de idade e de um preconceito que ainda existe na sociedade? A mulher, ela tem, assim, a questão da baixa hormonal, do climatério, e o climatério ele leva a mulher a ter vários sinais e sintomas. Por exemplo, quando baixa o hormônio de forma geral, quando ela para de menstruar, ela pode começar a ter cansaço, aquele fogacho, alterações do sono, começa a perder massa muscular com mais facilidade. Então, isso é um processo de ficar mais velho. Mas o homem também, no processo de ficar mais velho, ele perde massa muscular. A gente chega a perder 8% de massa muscular a cada 10 anos. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, além da alimentação saudável para poder envelhecer melhor, é a atividade física voltada para ganho de massa muscular. Então, todo exercício de carga que você faz, pilates, academia, funcional, tai chi chuan, tudo que você possa fazer te ajude a pegar uma certa carga e preservar a massa muscular e ganhar massa muscular, te ajuda. Aí você tem também essa parte, igual a gente estava falando da alimentação, então tem que ter uma carga de proteína adequada, né, e de preferência comida de verdade, todos os tipos de carne, pode pensar, o ovo também, o leite, né, a questão do sacolão que a gente conversou, mas é importantíssimo também pensar no social, na questão dos amigos, da família, do dia a dia, né, da interação entre as pessoas. Então, isso é muito importante a vida toda. Hoje eu vi um negócio interessante na internet, um pai, no casamento da filha, ligando a música para dançar com a filha, e ele tinha gravado ela com 4 anos de idade, contando como é que ia ser o casamento dela. E ela estava contando o casamento dela, falando justamente assim, quem vai estar no seu casamento? Quando você estiver lá na hora, assim. Ela falou 4 amigos, os 4 amigos estavam lá. Então, isso aí chama atenção no mundo todo. Então, assim, a interação, os amigos que você tem de infância, os que você vai fazendo igual a gente fez agora há pouco tempo, né? No dia a dia, vira família também, né? Então, isso é muito legal. A gente vê muito isso nos residenciais de idosos. Nas instituições de longa permanência, a pessoa que estava, às vezes, isolada em casa, com um cuidador ali e tal, ajudando no dia a dia, ela chega no residencial de idoso com todo mundo da idade dela, com atividade, com interação, com fisioterapia, música, tudo que ela não tinha em casa, né? Ficando sozinho lá com a televisão e um cuidador no telefone. Aí você começa a ver a pessoa ganhar qualidade de vida de novo e ter mais independência, mais autonomia,
mais atividade, mais estímulo, né? É verdade. Doutor, está chegando uma pergunta aqui para nós, aqui, ó, da Elizabeth Gonzaga. Beijo no coração, Elizabeth. Obrigado pela audiência, por estar nos acompanhando aqui. Ela está falando aqui. Pergunta aí. Me fala aí, incontinência urinária é comum só em mulheres? Não. A incontinência urinária ela acontece tanto no homem quanto na mulher. E uma coisa importante, não existe nenhum problema da idade. Esse é um grande erro que a gente tem no dia a dia. Um dos maiores problemas da geriatria é a família ou o próprio paciente ou quem está acompanhando o paciente pensar que o problema é da idade. Não existe nenhum problema da idade, existe problema em qualquer idade. A incontinência é mais comum nas mulheres? Sim, porque a mulher teve vários partos. Quando você tem a menopausa, você tem a queda hormonal, você tem a perda muscular, então a musculatura pélvica começa a perder, você começa a perder musculatura na pelve, então você pode ter mais, tem mais facilidade de ter incontinência urinária. Mas o homem também tem incontinência urinária, principalmente quando ele, às vezes, tem que passar por uma raspagem da próstata, um procedimento prostático, ou tem algum problema na próstata, acontece muito de ter incontinência urinária. E também quando o homem começa a perder a força do assoalho pélvico. Tem 3 músculos importantíssimos ali, é um músculo grandão e 2 menores que ficam próximos, são importantíssimos tanto para continência urinária, quanto para ereção e também para controle da ejaculação. Ah, legal, viu? Olha, gente, que papo legal, viu? Eu tô aprendendo muito, viu? Apesar dos meus 20 anos, né, de idade, não tenho pressa de ficar velho de forma alguma, né? Por quê? Porque eu tô aqui e você tá aí, com um programa que é feito para você e por você. Matusalém Gonzaga, o canal, inscreva, deixa o seu like, compartilhe, sabe por quê? Esse meu link é poder conversar com o doutor Rafael aqui. Você pode mandar a sua pergunta. Olha, o Galo Moeda tá lá em João... Não, tá lá, peraí, deixa eu achar a mensagem dele aqui. João Metal, Galo Moeda, cidade de Moeda, tá na área, acompanhando aqui lá de Moeda, entendeu? Não sei se mudou um pouco em respeito do conceito de família em relação à terceira idade, ou se é só isso uma pulverização da sociedade atual. Antigamente, a gente não ouvia muito falar em casas de repouso, ou casas para terceira idade, né? É uma continuidade de uma família, de um lar criado. Como é que você vê essa transição, entendeu? De um pai que vai lá e trabalha, constrói um legado, constrói um patrimônio, cria filho, cria neto, e daqui a pouquinho ele vai passar os últimos dias numa casa de repouso. Como é que você vê essa transição? Como que o idoso, que isso hoje é uma normalidade, entende e aceita isso? Como que você trabalha isso trabalhando com a terceira idade? Hoje em dia, os pacientes, eles estão, muitas vezes, buscando o residencial ideal para morar quando eles precisarem realmente de algum residencial. Porque é muito perigoso hoje em dia você deixar às vezes, uma babá com seu filho dentro de casa. O pessoal prefere deixar o filho no colégio integral, porque você vê muita agressão, muita coisa. E se deixar o idoso sem condições, vamos dizer, ficar sozinho, sem independência, sem autonomia, dependendo de uma pessoa lá que está um cuidador lá na casa, muitas vezes pode ser perigoso. E ele vai ficar sem estímulo, porque em casa tem o quê? Tem cuidador, tem a televisão. Mas a família está onde? O neto está trabalhando, os filhos estão trabalhando, ou estão morando longe, né? E se a pessoa não tem autonomia e independência, ela fica meio à mercê ali de quem está ali cuidando. Quando você está num residencial de idoso, você tem todo dia atividades variadas, vai ter musicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional. Tem muitas pessoas ali da sua idade para interagir com você, e muitas vezes com os mesmos problemas que você tem, inclusive para socializar, para discutir, para amadurecer o que está acontecendo. E você tem uma equipe preparada, altamente qualificada, que sabe e gosta do que faz, e gosta de trabalhar com isso. Então, é muito mais difícil você ter um problema no residencial com vários idosos e com muita interação e com muito estímulo,
do que o paciente sozinho na sua casa. Então, muitos pacientes hoje em dia, eu tenho muitos pacientes lúcidos, orientados, que ficaram ou viúva, e que decidiram morar no residencial. Porque ficar na casa de um filho ou de outro, o filho não fica em casa. Quem que fica em casa hoje em dia? Meus meninos com 2 anos de idade já ficavam no colégio integral. Então, a casa fica vazia o dia inteiro. Aí, você vai ficar em casa o quê? Sozinho? Você vai ser o único que vai ficar em casa? Você nunca ficou em casa o dia todo, a vida toda? Você vai ficar em casa agora sozinho? Então, assim, aí o que acontece? A gente tem um preconceito porque lá atrás, na história dos residenciais, antigamente chamava asilo. Estava asilando seu pai, deixando seu pai isolado. Isolado é estar em casa sozinho. No residencial de idoso, com 6 refeições por dia, com remédio no horário certo, com tudo organizado, com atividade, sai a hora que quer, chega a hora que quer, visita pode chegar a qualquer horário no residencial. Você vai lá, quando você for lá na casa do seu pai, do seu avô, você vai lá sentar e ter um momento de qualidade com ele, tomar um café com ele, almoçar, jantar. Você não vai chegar em casa e encontrar ele lá o dia inteiro parado e você vai resolver suas coisas em casa, porque quando você chegar em casa e ele estiver no quarto dele, você vai preocupar no dia seguinte, na semana, na programação do dia e não vai conseguir ter tempo de qualidade com seu pai ou com sua mãe. Então, no residencial, quando você for lá para visitar ele, você vai ficar lá 1 hora, vai ficar lá a tarde inteira, o dia inteiro, vai ter qualidade, vai ficar preocupado em aproveitar o dia com seu pai e com a sua mãe. Você não vai ficar preocupado com o que você tem que resolver em casa, ou de limpar alguma coisa em casa, ou de lavar uma louça, ou de cuidar da roupa que você vai usar amanhã. Entendeu? E uma das coisas que afeta muito mesmo os idosos é a locomoção. Entendeu? São quedas. Eu tive ali perto do Mr. Krabs mesmo ali, já não está mais entre nós. Deixa eu abraçar aqui o Carlos. Carlos e a esposa, grande abraço, Carlos, beijo no coração para todos vocês aí. Mas o risco que o idoso, entendeu, tem com quedas, e quando tem uma queda, geralmente, mesmo que não seja fatal, deixa sequelas. Qual que é o conselho que você dá para família, para mesmo os cuidadores nas casas de repouso, qual que é o tipo de cuidado especial que a gente tem que ter? O paciente pode cair em qualquer lugar. Pode cair na casa dele, na casa de repouso, pode cair na rua. Infelizmente, o estado das ruas da gente tem muito buraco na rua, muito buraco na calçada, essas coisas todas. Mas no processo de envelhecer, como a gente falou, a gente acaba perdendo 8% de quantidade e qualidade de músculo. E a sarcopenia começa principalmente no membro inferior. Peraí, repete essa palavra aí que eu não entendi e traduz ela para mim. A sarcopenia quer dizer perda de músculo. Ah, entendi. Então, a sarcopenia começa depois dos 30 anos, a gente vai perdendo músculo, igual a gente falou. A sarcopenia é perda de músculo. Começa principalmente na parte das pernas, né? Então, a gente começa a perder massa muscular muitas vezes na perna. Então, se a pessoa começar a preocupar depois dos 30, 40, 50, toda a idade é a hora de começar a atividade física. Pode ser com 90 anos, sempre pode começar. Mas se você começar, quanto antes você começar, mais reserva muscular você vai ter. Então, é importante a gente trabalhar o quê? Ganho de massa muscular, principalmente nas pernas, a vida toda. Pode ser caminhando, agachando, fazendo funcional, fazendo academia, fazendo pilates, trabalhando a funcionalidade que é mobilização, planejamento, né? Então, se você trabalha e tem massa muscular nas pernas, é muito mais difícil você cair num buraco, ou em casa, ou até no residencial de idoso. Então, o principal é ganhar massa muscular, igual a gente comentou no início. Além disso, a gente tem, claro, pensar no ambiente. Às vezes, à noite, a pessoa acorda para ir no banheiro, e se não tiver uma luzinha ali para guiar, ela pode cair e tropeçar. Acontece com muita frequência. Então, o ambiente tem que estar preparado também para prevenir essa queda. Chinelo de dedo, é perigoso. Tapete, é perigoso. Buraco na rua, também. Então, pensar no ambiente, pensar em ganhar massa muscular e também tem muitas coisas que podem causar desequilíbrio.
tem pessoas que têm já histórico de labirintite, tem pessoas que têm história de algum tipo de tontura, de vertigem. Então, acompanhar com o seu geriatra, frequentemente, é importante para poder estar pensando em todas essas questões. Legal demais, viu? Olha, gente, que legal, viu? É um conselho para você. A minha mãe já passou dos 85, está chegando perto de 86. A gente tem um cuidado muito especial com ela. Mãe, beijo no coração para a senhora. Mas quais são os maiores desafios? Agora, não para a família, mas para os idosos. Entender, aceitar essa mudança de vida, a perda, entendeu? Muitas vezes a gente pensa que o idoso, por estar envelhecendo, a massa, o corpo físico, muita gente acha que ele perde também a razão, a cabeça, o raciocínio. E a gente sabe que não. O sentimento, né, tudo continua do mesmo jeito. Qual que é o maior desafio para o idoso ter uma vida saudável nessa transição? Vencer a inércia, vencer a preguiça que todo mundo tem. É um paciente meu que ele falou comigo assim, ele estava deitado lá no residencial, e a maioria das vezes que eu encontrava com ele estava deitado. Ele falou comigo, quando eu tinha 18 anos, o médico falou que eu tinha um problema incurável, não tinha jeito de resolver. Eu fiquei todo com medo, o que está acontecendo, mas que problema é esse? Que doença que é essa? Aí o médico falou para ele, preguiça. A preguiça sua não sai de você. E ele estava com 83 anos na época lá e tudo, e não saiu mais. Entrou na minha cabeça e não saiu mais. Então, assim, começar uma atividade física, a maioria das pessoas tem preguiça, mas a gente tem que ter disciplina para conseguir começar e ir ampliando esse processo aí para conseguir chegar além. E, além disso, melhorar a alimentação, acompanhar com o médico e ver o que você pode fazer de reposição para facilitar um ganho de massa muscular. Tem muita coisa hoje em dia que ajuda a ganhar massa muscular, suplemento que o pessoal utiliza nas academias e tudo mais, e pode ser interessante para o paciente também, dependendo da situação. Deixa eu mandar um beijo para a Hilda aqui, que é a esposa do Carlos. O Carlos está falando aqui, uma dica, eu não sei se você concorda, você pode falar a respeito disso para nós aqui também. Para os idosos, não caminhar com as mãos para trás. Sim, quando você está com o braço fixo e não mais solto, você perde um pouco de estabilidade e equilíbrio, porque normalmente o braço ele segue a caminhada, né? Dá o equilíbrio, né? Os passos. Na corrida é assim também. O Maurício está falando aqui também da parte sexual. O aumento da próstata interfere na sexualidade? E se sim, qual é o melhor tratamento? Pode interferir, porque ele pode alterar também a questão miccional e tudo, e facilitar alterações aí na musculatura pélvica. A gente tem que estar acompanhando com o urologista e ver qual o procedimento mais indicado para poder fazer, ou se não procedimento, existem também medicações, né? Dentro da situação que você pode utilizar. Tem idade para a pessoa começar a falar assim, vou aposentar a vida sexual? Tem idade para isso? Não tem não. Ou quando a pessoa começa a perder a virilidade? Eu tenho paciente com mais de 90 que já teve filho com essa idade. Tem paciente, mulher... É o meu caso, que sou Matusalém, né? Então quer dizer que eu não vou envelhecer nunca, né? Por isso que eu tenho 20 e poucos anos. Tá vendo? Eu tenho paciente minha casada com 80 anos, mais de 80 anos, namorando ainda até hoje, sem problema nenhum com o marido e tal. E assim, claro que você tem alguns desafios aí nessa questão, mas, por exemplo, uma paciente minha, ela usava medicação para dormir. Estava usando medicação para dormir, um Zopidem junto com um benzodiazepínico, tipo aqueles diazepam, clonazepam, bromazepam, né? E ela, com isso aí, ela acordava com ressaca. Aí ela dormia muito, e aí não aproveitava o dia, não estava conseguindo mais fazer atividade física, estava perdendo massa muscular, estava ficando desanimada, e ela foi no consultório. Eu falei, essas medicações não estão fazendo bem para a senhora, aumenta o risco de queda, faz perder massa muscular, prejudica a memória, a qualidade do sono não é a mesma porque pula o estágio do sono. Vamos mudar? Aí eu falei, vamos passar uma medicação fitoterápica para você e tal, junto com as reposições de nutrientes e tal, para você conseguir gradativamente retirar essa medicação. Em 15 dias ela foi e retirou o
o Zolpidem, passou mais um mês, tirou outro remédio. Em 2 meses ela voltou lá no consultório. Aí falou comigo assim, nossa, doutor, que maravilha. Estou acordando agora sem ressaca. Estou usando o extrato de canabidiol lá e consegui dormir melhor. Estou acordando sem ressaca, estou melhorando essa parte de sono, a qualidade do sono é melhor, estou sonhando, estou acordando bem, consegui voltar para a academia. Agora estou ganhando força de novo nas pernas, estou ficando mais firme. Falei, então a gente conseguiu tudo que a gente estava planejando, tá ótimo, né? Tá resolvido. Ué. Ela, não, doutor, tem mais. Eu falei, mais o quê, ué? O que aconteceu? Ela, não, eu tô conseguindo, com 80 anos, tô conseguindo namorar com meu marido sem ter dor. Aí. Eu falei, ué, mas a senhora não tinha comentado isso comigo? Ela, não, é porque eu, assim, estava acompanhando com a minha ginecologista, ela passou o hormônio vaginal e passou o lubrificante. Só que, assim, mesmo com isso, estava incomodando. Eu tenho uma relação muito boa com meu marido, mas incomodando fica ruim, porque tem que ser bom para os dois, né? Então, mas e aí? Então, agora o hormônio eu mantenho e não estou precisando do lubrificante, parece que estou lubrificando igual eu era mais novo, tal, e não está incomodando mais, agora está ótimo. Eu falei, que maravilha, com 80 anos eu até assustei, assim, né? Foi uma das primeiras pacientes que eu tive essa resposta, assim, e tal, legal. Aí depois eu tive outros pacientes que tiveram a mesma situação. Pela idade de 80 anos, eu até assustei na época e tudo. Mas, pô, ela tá bem, tem uma relação boa com o marido. Então, uma das coisas mais importantes é a relação. Se a relação é boa, tudo flui bem, tudo acontece legal, mas às vezes precisa da ajudinha do médico ali. Nesse caso, foi a questão da secura vaginal. Então, deixa eu levantar aqui meu celular, a idade vai chegando, os 20 anos chega, para me ler a mensagem aqui mais direito. É do Marcelo Barros, 8868. Então, quer dizer que a tal da fisioterapia pode ajudar a terceira idade, até mesmo com a vida sexual? Qual seria o medicamento? Canóbio e como funciona? Como é que ele falou aqui? Eu falei canabidiol, isso mesmo, canabidiol. A fitoterapia médica pode ajudar muito. Tem vários fitoterápicos interessantes aí que podem ajudar, né, no dia a dia. Tem mais de 200 plantas que atuam no eixo endocannabinoide. Uma delas é o extrato de canabidiol, que tem várias formulações, né? Além disso, você falou sobre fisioterapia, também tem muita coisa interessante relacionada à fisioterapia pélvica, que pode ajudar também nessa parte nessa parte sexual também. E não só nisso, porque em relação ao eixo endocannabinoide, isso é um assunto interessante que dá para a gente ter um podcast inteiro sobre isso. O sistema endocannabinoide, ele é relativo aos estudos, tem mais ou menos uns 40 anos. O cara que começou a estudar a fundo isso aí, ganhou o prêmio Nobel, tem um monte de artigo publicado, muitos trabalhos interessantes em todas as áreas do sistema endocannabinoide, é o Dr. Rafael Michulan. Felizmente ele veio a falecer tem mais ou menos uns 2 anos, em abril, 2 anos atrás. E ele foi um cara que ele descobriu esse sistema, ele descobriu os receptores, descobriu que o nosso próprio corpo produz endocannabinoides, chama anandamide 2-AC, os mais importantes. Quando ele fala sobre os extratos, né, ele fala sobre as ações, por exemplo, tanto do CBD, quanto do THC, quanto dos terpenos. Os terpenos são as coisas que dão cor, cheiro e sabor nos fitoterápicos, de forma geral. Então, várias plantas têm terpenos. Todas as plantas têm terpenos, na verdade. Então, tem muita coisa interessante para falar sobre isso, né? E o sistema endocannabinoide é um sistema igual ao sistema cardiovascular, igual ao sistema nervoso, igual ao sistema linfático, sistema endócrino, sistema gastrointestinal, vamos falar assim. Só que é um sistema que a gente não estudava quando estava no colégio, quando estava na faculdade. E agora o pessoal está estudando isso. Então tem muita coisa nova, interessante aí para sair ainda em relação às ciências, relacionada ao sistema endocannabinoide. E você sabia que todos os animais têm o sistema endocannabinoide? Até a ameba tem o sistema endocannabinoide? Só os insetos que não têm. Só que se eles não têm mesmo, ou se a gente não descobriu, parece que os insetos não têm. Por que que não? Eu não sei.
Legal, viu? Aqui, vamos querer que o senhor deixe o endereço do senhor aqui, as redes sociais, entendeu? Fala para o pessoal como que encontra o senhor e se o senhor atende particular, se o senhor tem onde é o consultório do senhor, como é que faz para encontrar e manter contato com o senhor. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você, isto para nós é o suficiente. Matusalém Gonzaga, é isso aí, ó. Podcast é isso, essa conversa livre, liberada. Pode ter erros, pode ter acerto, aqui é sem corte, sem filtro. Nós falamos aquilo que pensamos, aquilo que está dentro do nosso coração, como a pergunta que eu vou fazer para ele depois do Dr. Rafael deixar, como o encontrar. No Instagram é dr.rafaelterra. @dr.rafaelterra. O consultório fica, o telefone é 31-3646-6995. O WhatsApp para contato é o 31-98647-2406. E estou à disposição aí, quem precisar. E estou aguardando aí várias perguntas aí, porque quanto mais, melhor. E mesmo depois do podcast, a gente vai ter o maior prazer de responder aí a turma toda. Ah, legal. Porque estão perguntando para mim, eu olhei aqui agora no Zap, está chegando a pergunta sobre o sono. Isso aí serve até para o Horácio. O Horácio é lá do Prado, né? Amigo do peito, do coração, e ele acorda 4 horas da manhã, doutor. É normal, nessa idade, as pessoas com uma certa idade acordar durante a madrugada? E como que fazer para ter uma noite de sono saudável nessa idade? Essa pergunta aqui é do Carlos Henrique Marcelos. Carlos Henrique Marcelo 2. O sono é individual. Cada pessoa ela tem um perfil de sono. Ou mais cedo, ou dormir mais, ou dormir menos. O mais importante é que você tenha um sono reparador e que você não tenha que utilizar indutores de sono, medicações podem causar efeitos colaterais para dormir, pulando estágios do sono. Você conseguir ter os 4 estágios do sono são muito importantes, porque tendo os 4 estágios do sono de forma adequada, você consegue melhorar sua memória, melhorar sua recuperação em relação ao dia a dia, ajuda muito na questão do foco, atenção, na sua disposição, facilita o ganho de massa muscular, melhora a qualidade de vida. Então, no geral, é importante a gente fazer a higiene do sono, porque hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. A tela faz a gente liberar muita dopamina. O pessoal fica deitado na cama lá, vendo celular. Os então, videozinhos que virou moda hoje, né? E esse celular na cama, pertinho da cama à noite lá, é uma coisa que prejudica muito o sono de todo mundo, em todas as idades. As crianças agora estão sofrendo com isso, porque você pega a criança aí com 7 anos, uma criança hoje em dia com 7 anos, ela tem muito mais informação do que o imperador romano tinha na época dele. Então, com essa informação toda, e com esse tanto de dopamina que essa tela faz a criança ter acesso, essa quantidade de dopamina, é uma amina que agita a pessoa, começa a acelerar a mente da criança e gera excesso de passado, excesso de futuro, então gera ansiedade, mente acelerada. E isso é um tipo de distúrbio, né? E esse distúrbio está sendo causado por esse tanto de informação de forma que a criança tem acesso, às vezes, num momento que não está na hora de ter. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso está acontecendo também com os idosos, está acontecendo com a gente, em todas as idades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da tela no momento da noite. Então, a higiene noturna é muito importante. Tomar um banho adequado, alimentar o mais cedo possível, você não comer muito tarde, porque senão tem um prejuízo do sono ali pela digestão também. Dependendo da coisa que você for alimentar, se pegar uma comida muito pesada também pode atrapalhar. Leitura à noite pode ajudar no sono. Quem gosta, leite quente também pode, porque libera uma substância que chama lácteo, até comprimido com lácteo. Inclusive, aproveitando, o senhor responder já a pergunta aqui do Eugênio 32, foi pelo Zap que eu peguei aqui, agora ele está perguntando,
Até que hora você... não é só para os idosos, de modo geral, né? Isso vale para todo mundo, mas é uma pergunta, eu acho que foi até inteligente. Quando que a pessoa deve se alimentar antes de dormir para que tenha um sono? Ou a alimentação a qualquer hora pode atrapalhar no sono? Deixa eu só conferir essa pergunta dele aqui, é essa mesmo, mas é isso mesmo. Pergunta que ele está fazendo aqui. Até que horas que pode ter a última refeição para poder ter um sono de qualidade? É isso aí. Depende da hora que você vai dormir. Mas, no geral, se você consegue alimentar ali até umas 6 horas da tarde ali, é melhor você não ficar comendo muito tarde. Porque uma coisa importante também para a higiene do próprio organismo é o jejum. Então, tem um prêmio Nobel, que foi um cientista ganhou em 2015, explicando por que o jejum leva a gente a ter mais qualidade de vida. Então, se você, por exemplo, fica 8, 10, 12, até 16 horas de jejum, nós chamamos de jejum intermitente, faz isso algumas vezes por semana, como isso aí pode te ajudar? O pessoal fala assim, para perder peso, você lembra do pessoal falando, para perder peso, você tem que colocar lenha lenha lá na chaminé. Você vai colocando lenha. Então, come de 3 em 3 horas, um pouquinho, aumenta o metabolismo, aí você vai perder peso. Que horas você vai tirar a cinza? Você come de 3 em 3 horas. Você tem que ter um período, que é o jejum, para você poder limpar, tirar a cinza. Porque senão você vai ficar só queimando ali o tempo todo. Então, por isso que o jejum intermitente também pode ajudar a gente no processo, por exemplo, de emagrecimento, de equilíbrio, de diminuir a inflamação crônica, essas coisas todas. Aí, se você consegue comer um pouquinho mais cedo e consegue não comer à noite, normalmente isso facilita o equilíbrio para você não ganhar peso. Isso é uma coisa interessante. E o jejum que auxilia nisso aí. Porque quando você fica em jejum, dá tempo para a célula limpar, inclusive por dentro da célula. Então, por isso o cara ganhou o prêmio Nobel. Ele explicou que a célula, ela faz a autofagia do lixo dentro da célula quando você faz jejum. Então, você está falando que eu não sou um bom exemplo. Você come a noite toda? Não, eu não como quase durante o dia. Eu tenho um restaurante, trabalho, todo mundo sabe, Mr. Crab, né, na Rua Esmeralda 375, no Prado, mas eu não sou de comer. Uhum. E eu só como na hora que vou deitar. Se eu não encher minha barriga, como diz outros buchos, na hora que eu vou para deitar, eu não consigo dormir. Começa minha barriga, eu não durmo, entendeu? Mas eu aí comer na hora de dormir. Mas você fica em jejum, então, durante o dia? Durante o dia. Aí você faz jejum muito também. Café. Tomo muito café. Café só, tá tranquilo. Não, água também eu tomo muito. Mas o café é sem açúcar. Não, com açúcar, doutor. Eu sou totalmente ao avesso, entendeu? Mas o ideal seria o quê? Água e café durante o dia, você está fazendo jejum do mesmo jeito. E se tu comeu, você dorme que horas? Meia-noite, 1 hora da manhã. Toma café? Nesse horário, jamais não. Mas eu janto, eu chego em casa... Você chega em casa e janta. Dona Creuza deixa aquela vasilha, eu faço aquele mexido, misturo tudo ali no prato ali e jogo para dentro. Aí durmo tranquilo. Aí dorme tranquilo. Mas se eu não comer, eu não durmo. Tem uma coisa chamada... você não vai dormir com fome, não tem jeito. Tem uma coisa chamada maré alcalina. Depois que você come, você vai ter sono. Mas dependendo do que você comer, se for muito pesado, pode ter indigestão. No seu caso, você não tem esse problema. Beleza. Aí você acorda, não toma café e não come o dia todo. Você vai comer só depois de noite de novo? Não, normalmente eu como na hora do almoço, né? Mais ou menos naquele horário eu como alguma coisa. Mas eu não sou muito de comer, de tomar café. Na casa da minha mãe eu como. E de vez em quando você passa o almoço também na correria e só vai comer de noite de novo. Às vezes eu chego em casa à tarde para descansar, vou lá, pego um biscoitinho e tomo, às vezes tomo um suco, entendeu? Refrigerante. Então, desse jeito que você faz... Quer dizer, eu não sou exemplo para ninguém, né? Do jeito que você falou aí, você está fazendo jejum intermitente também, porque você está comendo meia-noite e você vai comer só meio-dia ou 2 horas ou 4 horas da tarde, um biscoitinho. Então, quer dizer, você ficou quantas horas de jejum? Não sei. Umas 12 14 horas. Você faz jejum também? Tá certo. Você só tem um ritmo diferente porque seu horário de trabalho, suas coisas. Então, tem gente que come mais tarde, tem gente que come mais cedo. E não existe regra nem para sono, nem assim para dieta melhor para todo mundo. Cada um tem que encontrar a sua, né? E quantas horas é o ideal para você dormir? O pessoal fala em 8 horas. Mas, igual a gente falou... Então, eu estou totalmente errado. Meu sono você 4, dorme 4, 5 horas. Mais ou menos. Você acorda cansado? Às vezes. Então,
Se o sono for reparador e se acordar bem, tem gente que vive bem que dormindo 4, 5 horas. Tem gente que precisa de 8. Cada pessoa tem uma amiga minha que é terapeuta ocupacional, ela achava que ela ficava bem com 5 horas, 4 horas. De repente ela começou a ter enxaqueca e descobriu que não. O sono dela ideal para ela é umas 7 horas e meia, 7 horas. Ela começou a dormir 7 horas e começou a ter mais qualidade de vida. Mas se você dorme desse jeito e você vive bem, sente bem, tem disposição e tudo, para você o ideal é as 5 Cada horas. organismo reage de uma forma, mas eu não posso ser exemplo para ninguém, né? Eu sempre acho que eu não sou exemplo para ninguém. Você sabe, por exemplo, aqueles... ninguém é igual, né? Se fosse todo mundo igual, não tinha graça. A frase que eu utilizo sempre é o seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O que acontece? Se todo mundo fosse igual, não tinha graça, né? Então, todo mundo tem que ser um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, tem uma história interessante sobre os gênios. Os gênios aí, o pessoal que escreveu um monte de coisa diferente, os escritores e tal, falam que essa turma dorme mais ou menos 4 horas, acorda de madrugada no período de meia-noite até as 2 horas, é o período que eles têm mais capacidade de produzir, vamos falar assim. Eles produzem naquele meia-noite até as 2 horas da manhã, e depois das 2 até as 6, eles dormem de novo mais 4 horas. No final das contas, nessa soma aí deu as 8 horas, mas o tempo mais produtivo do dia deles é de madrugada, de meia-noite às 2. O pessoal que é gênio e tal. E falam que teve um cara aí que, um senhor que mexia com uma fábrica de colchões, muitos anos atrás, e ele que criou essa história de tem que dormir as 8 horas inteiras. E aí prejudicou a genialidade de um bocado de gente aí. É verdade ou não? Você é mito, né? Você é mito. Tá chegando mais pergunta para o senhor aqui. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Conversa com Matusalém. Podcast tá legal, né? Quando você tem uma pessoa que fala fácil, que entende do que fala, e fala a nossa língua respondendo com clareza, aí fica tudo muito fácil. Mas o ideal mesmo seria você entrar no YouTube, inscrever no canal e mandar suas perguntas no canal, assim como o Maurício fez aqui agora. Doutor, quais são os primeiros sintomas que a próstata pode estar aumentada? E outra, a Valéria, a esposa dele, está perguntando quantas vezes devo ir ao urologista. Valéria, grande beijo para você, viu? Daqui a pouquinho nós estamos juntos. Urologista, normalmente o pessoal vai uma vez no ano ou a cada 6 meses, né? E a questão dos sintomas, a gente começa a ter... Você perde aquela potência do jato urinário. Você começa a ver que o jato está mais fraco. Muitas vezes também, a pessoa com... Normalmente a gente... Mas o jato mais fraco não é pela idade, não? Não, já... Porque teve uma médica que eu consultei com ela, eu reclamei com ela que meu jato não tinha a mesma potência que tinha quando eu tinha 16, que hoje eu tenho 20, né? E ela falou comigo assim, não, isso é normal da idade. Não existe nada, não existe problema da idade. Existe problema em qualquer idade. Então, você tem alguns sinais. Por exemplo, o normal é a gente acordar com o pênis ereto, né? E, normalmente, o pênis ele vai estar para cima e direcionado quase para a sua barriga. Quando ele começa a ficar mais ou menos, meia boca mais baixinho, acordar assim, quer dizer que já tem alguma coisa acontecendo. Ou na próstata ou na perda daqueles músculos que a gente conversou da pelve. Você tem os 2 músculos principais ali e o músculo maior da pelve. Então, a questão da ereção matinal é uma coisa importante que você já pode começar a perceber. Alguma coisa acontecendo ali. A questão do jato também é importante. O jato, ele normalmente é forte. O jato começa a ficar mais fraco, pode ser tanto da perda do músculo, desses músculos da pelve, quanto também relacionado ao crescimento prostático. Outra coisa também é a questão do incômodo na hora de urinar, da pessoa ter que ir no banheiro e voltar várias vezes, aquela vontade de ir no banheiro várias vezes, e que sai só um pouquinho, também é um outro sinal, porque o cara não consegue esvaziar a bexiga toda. E às vezes a bexiga começa a ficar até preguiçosa, e começa a musculatura da bexiga, ela fica encorpada, mas ela não funciona direito. Aí começa a ter resíduo lá. Então facilita ter até uma infecção urinária. Tem vários sintomas. E para resolver essa questão, o quê? Beber uma água líquida? Como é que é? Isso pode ser uma
a próstata ela vai aumentando. Então, muitas vezes você tem que fazer mesmo a raspagem ou fazer um procedimento, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem algumas medicações que podem ajudar ela a diminuir o tamanho ou não aumentar mais o tamanho e facilitar também essa liberação da urina para não forçar a bexiga. Entendi. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Podcast Conversa com Matusalém. Que prazer estar recebendo o doutor Rafael aqui, né? Sabe tudo. E olha que tem mais coisa para ele aqui. Essa aqui eu até separei essa pergunta aqui para poder fazer. Como que a gente faz para manter a autonomia ao longo da vida, principalmente na terceira idade? A gente tem que estar buscando estímulo, buscando mais atividade, todo dia aprender uma coisa diferente. Quando a gente vive mais, a gente tem mais experiências, a gente conhece mais pessoas, a gente aprende mais coisas no dia a dia. Então a gente tem que não perder as habilidades, a gente tem que ganhar habilidade. Então quando você começa a ter dificuldade de fazer alguma coisa que você tinha facilidade de fazer, tem alguma coisa errada. A gente tem que buscar onde é que está a raiz do problema. Por que eu fazia isso e não estou fazendo mais? Por que eu estou tentando aprender isso aqui e não estou conseguindo aprender? Então, você trabalhando nesse sentido, a gente falou da questão de alimentação, de ganho de massa muscular, da questão da socialização, dos amigos, da família, mas a questão cognitiva, a questão de memória, de aprender uma coisa todo dia, o que tem de bom para fazer hoje, o que tem de bom para fazer agora, cabeça pensando em coisa boa, isso tudo ajuda a gente a manter a autonomia e independência. E quando o paciente chega no consultório lá, eu sempre converso com ele, é importante, eu não trato doença, eu não trato problema, não trato sistema, eu trato pessoas. Então, a gente tem que pensar assim, quem que é o Matusalém? O que é importante para você? O importante para mim é correr a corrida da Pampulha lá no final do ano. O importante para mim é fazer uma comida gostosa que eu faço, e cada dia estou fazendo mais gostoso ainda. O importante para mim é aproveitar minha família, é fazer isso, é fazer... Cada um tem uma coisa que é mais importante. Então vamos pensar, o que está ótimo? O que está ótimo a gente não vai mexer. O que está bom e pode melhorar, a gente vai tentar melhorar, chegar no ponto que a gente quer. E a gente tem que pensar, o que está incomodando? Isso está incomodando. E a gente vai trabalhar para ajustar essas coisas todas e conseguir o melhor resultado para conseguir que o Matusalém fique equilibrado e feliz. Aí a gente tem um resultado legal, aí a gente tem um tratamento adequado, aí a gente está pensando em viver a longo prazo com qualidade de vida, com independência, com autonomia. Peraí, chegou uma pergunta. Individualizando. Eu perdi ela aqui, mas eu vou achar ela aqui agora. Peraí. Individualizar o tratamento, né? Pensar na pessoa. Isso. Pergunta da Alessandra, ela não colocou aqui, está chegando o zap para mim aqui. Ela está perguntando aqui. Quando o idoso, né, a pessoa da terceira idade, eu não sei quantos anos que ela tem, porque ela não colocou aqui para mim aqui. Mas deixa eu olhar a carinha dela aqui, ver se ela é nova, se ela está com a carinha de que é bem adolescente ou não. Não, ela não é muito velha não, viu? Alessandra, beijo no coração. Você não identificou aqui, está no zap, mas eu já peguei a sua mensagem, a pergunta aqui, vou fazê-la para o doutor. Olha, gente, são 19 horas e 53 minutos. Programa ao vivo, hein? É assim, entendeu? Tem que olhar aqui, porque o ideal seria você mandar as perguntas no YouTube, né? Dentro do canal Matusalém Gonzaga. Porque fica mais fácil, porque eu estou aqui na página aqui para poder seguir, olhar e repassar aqui para o doutor Rafael. Mas a pergunta que ela está fazendo é o seguinte, eu até li aqui um pouquinho antes, ela está dizendo o seguinte, quando ela perdeu um pouco, entendeu? Com o passar do tempo, a vida ativa dela, entendeu? E ela acha que o corpo dela não está o mesmo corpo de antigamente. Quer dizer, deve ter envelhecido um pouco, né? Ou amadurecido. Como que ela faz para reaver isso? Tem algum conselho, algum médico, algum especialista que ela possa procurar para ajudá-la? Sim, aí, igual a gente falou, a gente tem que individualizar e ver o que é mais importante para ela. O que ela está precisando, o que é mais importante. Aí você vai começar um passo de cada vez e vai resolvendo as coisas todas. O geriatra pode ajudar a acompanhar, o fisiatra pode ajudar a acompanhar, tem um bom clínico que ela tenha
confiança, tem empatia, tem acesso, que o médico você tem que ter acesso a ele para te ajudar a chegar onde você quer. E ele tem que ter, e o médico também tem que ter essa visão de cuidar da pessoa e não de doença e problema. Então aí ela pode conseguir trabalhar nesse sentido aí de conseguir reequilibrar tudo e reaver tudo que ela precisa reaver e o que ela quer reaver. Tem coisas que você não tem como voltar atrás, né? Então, mas tem coisas que você nunca teve, você pode ganhar também. Então a gente tem que pensar, no caso dela específico, e trabalhar em cima disso aí para conseguir esse resultado. Ah, legal. E aí, Alessandro, tá vendo aí? Te respondeu. E eu acho que eu vou dar uma pitada, a minha colocação aqui, o diálogo, né? Conversa com seu marido, faça um carinho nele, entendeu? Chama ele para jantar, leva ele lá no Mr. Crab. Faz um jantar lá. Hoje quem vai pagar sou eu, viu? Aí você pode até usar o cartão dele. Mas leva ele lá no Mr. Crab para poder jantar lá, fazer uma boa refeição. Depois chega em casa, faz um bom cafuné nele, entendeu? Isso vai te estimular também a você voltar a ter uma vida ativa sexual. Eu nem sou médico, viu? 19h56. Estamos fulirando. Quando o papo é bom, passa rápido. Matusalém Gonzaga é o canal. Inscreva, deixe seu like e compartilhe. Conversa com Matusalém. É o nosso podcast. Não tem dia nem horário, mas tem a sua audiência. Gravado no YouTube, você pode acompanhar depois. Eu conheço pouco, mas eu entrei aqui nas redes sociais do senhor aqui, e eu sei que a gente tem uma carência muito grande de pessoas que conhecem da vida, conhecem do povo, conhecem da saúde, conhecem da necessidade, entendeu? O senhor tem, assim, algum projeto que o senhor possa abrir o leque para poder ajudar, em vez de só no consultório, né? Para poder ajudar outras pessoas também? Sim, esse ano agora eu tive a oportunidade aí de estar participando da pré-campanha. Augusto Cury, ele é professor, escritor, né, psiquiatra, aprendi já muita coisa legal com Augusto Cury, e é um cara que não é político, não é politiqueiro, né, mas todo mundo é político, para falar a verdade, e me convidou para ser pré-candidato também a deputado federal. Aí pensando nisso, eu falei assim, eu tenho que também trabalhar como ele, né, focado em propostas. E a gente tem que parar com essa polarização do Brasil e pensar mais no país. Está todo mundo no mesmo barco. A gente está num país enorme e a gente tem muita coisa boa para fazer e que não necessariamente é complexo, é difícil, não. Tem muita coisa relativamente simples, propostas também simples que a gente pode estar colocando aí, pode ajudar muita gente. Exemplo, na saúde. A saúde aqui em Belo Horizonte, a gente vê chegar aí centenas de ônibus aí diariamente para poder consultar com os médicos especialistas aqui da capital. Em 852 cidades vindo para cá. Aí o pessoal viaja, perde noites mal dormidas, fica aí a consultar. Chega aqui, às vezes não consegue nem consultar, porque o médico teve algum problema, não foi lá e tudo mais. Se a gente tem uma sala no interior? Tem. A gente tem internet no interior? Tem. A gente tem computador lá? Tem técnico de enfermagem para poder acompanhar uma teleconsulta? Tem. Então, pela telemedicina, você poderia utilizar os especialistas da capital e dos outros centros, tem especialistas à disposição, para poder estar fazendo teleconsultas à distância e evitar todo esse desgaste que a população tem. 80% dessas viagens aí, eu conseguiria reduzir 80% das viagens, conseguiria otimizar o tempo da população. Você imagina um produtor rural que tem que largar a produção dele lá, e às vezes perde a produção dele para poder fazer uma consulta aqui e ficar 3 dias fora. Ele perde lá a produção de queijo, ele perde lá a produção animal, ele vem na viagem já preocupado com o que ele tinha que estar cuidando, entendeu? Então, com a telemedicina, você conseguiria fazer a consulta, pedir os exames, ter os exames à mão, avaliar os exames e ver o que tem que fazer. Não, isso aqui precisa de cirurgia, isso aqui precisa de um procedimento, isso aqui precisa de um exame, não tem na cidade aí, mas tem uma cidade próxima ou só na capital mesmo. E aí você conseguiria reduzir os 100% de viagem aí para 20, 15.
E isso ia economizar dinheiro público, economizar tempo dos profissionais e dos pacientes que sofrem, né, com viagem, dormindo aí, às vezes até na própria estrada, fura o pneu do ônibus aí, quebram alguma peça e tal. A quantidade de coisa que a gente vê, só com telemedicina, você conseguiria resolver muita coisa e economizar muito para todo mundo. Quanto que eles perdem só em deixar de produzir na cidade deles lá, conforto que você ia dar para um paciente. E a gente já tem isso. A gente tem internet, a gente tem a sala, a gente tem os profissionais, a gente tem os profissionais na capital. Tem muita gente ociosa que pode fazer esse atendimento online. Entendeu? Então, isso é uma coisa simples. Aí, há 2 semanas atrás, eu estava lá em Brasília, estava acontecendo a PL 411. Estava o pessoal discutindo, querendo regulamentar as questões relacionadas às instituições de longa permanência, as casas de idosos, residenciais de idosos. O residencial de idoso, quem faz a gestão do residencial de idoso, ele passa por fiscalização. E tem que ter fiscalização. É muito importante a fiscalização para a segurança dos pacientes, com certeza. Só que os órgãos que fiscalizam, eles não conversam entre si. Não tem comunicação entre os órgãos. E aí, você pega bombeiro, vigilância sanitária, você pega promotoria do idoso, os órgãos, os órgãos profissionais, né? Os órgãos de fiscalização profissionais de forma geral, a prefeitura, a própria são vários documentos, A burocracia. A burocracia. Então, todos esses órgãos, eles pedem o quê? Uma lista enorme de documentos e muitos repetidos. E o pessoal que está fazendo a gestão tem que entregar os mesmos documentos, a mesma lista enorme de documentos para 5 órgãos fiscalizadores. Se você tivesse um banco nacional em que das instituições de longa permanência, e você colocasse tudo ali na nuvem, a gente tem a gente tem essa possibilidade? Tem internet no SUS? Tem internet no governo? Tem nuvem para poder colocar? Tem. Se você conseguisse colocar todos esses documentos importantes, num único local, onde todos os órgãos pudessem conversar e avaliar os documentos ali, e pedir o que fosse de cada um, não, o bombeiro vai ter um documento específico, a promotoria vai ter um específico dela, a vigilância também vai ter o dela. Perfeito. Mas a grande maioria é repetida, já vai estar lá. Isso aí é facilitar a burocracia, é facilitar para a fiscalização. As instituições de longa permanência seriam melhor fiscalizadas e eles iam ter mais tempo para fazer o quê? O que é importante, cuidar do paciente, dar carinho para o paciente, fazer atividade com o paciente e não ficar entupindo de burocracia e com medo do órgão fiscalizador que deveria estar ali para quê? Para ajudar a instituição a andar correta e muitas vezes ela não ajuda. Por quê? É o excesso de burocracia. Tem que ter fiscalização, mas a gente tem que ser mais prático. Mais eficaz, né? Mais eficaz. Mais eficaz. Então tem muita coisa que não é complicado de resolver e dá para fazer, entendeu? Então por isso que o Augusto Cury, ele fala, o Brasil tem Cury, o Brasil tem Cury. O Brasil também tem, Minas Gerais também tem Rafael Terra, para poder ajudar aí, me preocupar com a saúde do idoso. Se eu conseguir, nesse processo aí, ajudar a melhorar a qualidade de vida nos residenciais de idosos, ajudar a melhorar a qualidade de vida e a longevidade do mineiro, e a gente conseguir ser exemplo para o Brasil todo, eu vou estar feliz, porque vai ser um legado muito legal. Parte da missão cumprida. Tem muita coisa boa para a gente fazer aí, muitas propostas interessantes que a gente está colocando no Instagram, muitos apoiadores na pré-campanha. A campanha eu acho que vai começar dia 16 de agosto, né? Então a gente está firme aí. Pô, Rafael, que legal, viu? Você está vendo aí, gente? Eu nem sabia disso. Estou sabendo agora, né? Mas conversa com o Matusalém, assim, a gente arranca coisas de onde não esperava, né? De onde não se espera. Então,
São agora 20h04. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você, sempre junto e misturado, trazendo cada dia um convidado diferente na conversa com Matusalém dentro do nosso podcast. Aqui a gente não fala neste programa de futebol, mas nós falamos da saúde, da educação, da cultura, da música, do cinema, da arte, né? E vamos estar recebendo mais pessoas aqui na próxima semana. Olha aqui, doutor Rafael me surpreendeu. E eu desejo para ele muito sucesso, que ele consiga ajudar, nos ajudar para que nós possamos ter uma vida mais longínqua, né? Um sonho, doutor? Um sonho? Brasil melhor. Brasil melhor. E o senhor pode ajudar. A gente pode. Tem alguma coisa que o senhor faria de novo na vida, que o senhor deixou de fazer, se voltasse lá atrás? Se eu voltasse lá atrás? Com poucas palavras. A geriatria. Geriatria? Faria de novo. Faria de novo. Mesmo voltando lá atrás, geriatria. Você aprende a viver mais e melhor. Hoje, por exemplo, eu tive um paciente no consultório que estava falando sobre que ele está mudando a empresa dele para o Paraguai. Tem um tanto de gente mudando a empresa para o Paraguai. Por que o pessoal tem que mudar a empresa para o Paraguai e não pode continuar com a empresa aqui no Brasil e prosperar no nosso país? O que está acontecendo com o país? Verdade. O que a gente pode melhorar? O que cada um pode fazer? Né? Legal demais da conta, viu? E mais uma aqui, para a gente afunilando aqui, chegando ao final, né? 1h exato de bate-papo, viu? Bom demais. E olha que poderia render muito mais, nós vamos voltar. Vamos marcar um outro dia para a gente poder voltar aqui e falar de muitas coisas. Quando a gente puder esclarecer muitas coisas, né? Vamos ver com a audiência, o pessoal, qual que seria o próximo assunto interessante para conversar. Isso. O que o pessoal tem mais dúvida, o que eles acharam, o que eles acham interessante a gente, né? A gente pode debater vários assuntos relacionados à saúde e tudo. É muito legal. Com certeza. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Doutor Rafael, deixa mais uma vez o seu contato. Onde que a pessoa encontra o senhor? Porque eu, sinceramente, viu, eu vou procurá-lo. É @dr.rafaelterra. O telefone do consultório 3136466995. WhatsApp 31986472406. Quer envelhecer com qualidade? Quer ter uma velhice saudável? Quer ter bons hábitos? É só entrar em contato com o Dr. Rafael. Podcast Matusalém Gonzaga, Conversa com Matusalém, é um programa que é feito para você e por você. Muito obrigado, Dr. Rafael. 1h de bate-papo, de conversa saudável. Foi bom demais interagir com o senhor. E, rapidinho, vamos estar aqui com um novo convidado. E quem sabe, né? Você mandando para cá a sua pergunta, a sua dúvida, e chamando o Dr. Rafael de novo, nós podemos sentar aqui nesse mesmo lugar e continuar essa prosa legal. Muito obrigado. E até o próximo podcast Conversa com Matusalém, se Deus permitir. Obrigado!